Essa videoaula é sobre tabulação de dados no Excel. Vamos também aprender aí como calcular algumas estatísticas descritivas, tudo utilizando ferramentas do Excel. Eu vou utilizar os dados daquele exercício que foi disponibilizado no AVA para desenvolver aí o método. Então vejam vocês, se trata de uma variável tempo, né, de atendimento de clientes. Todo o enunciado está aqui e é uma amostra de 40 clientes. Primeiro, eu vou gerar um sumário de estatística descritiva diretamente no Excel. Então é só você ir em dados, ele vai disponibilizar análise de dados, clica em análise de dados e aí você tem várias ferramentas estatísticas. Uma delas é a estatística descritiva. Clica em estatística descritiva, ok. Aí eles te abrem essa caixa aqui. Intervalo de entrada dos dados. Muito bem. É só você ir lá e selecionar os 40 dados que interessam. Perfeito? 40 dados selecionados. Eles estão agrupados numa coluna. Pode ser numa linha também. Eu não estou interessado em rótulos. Intervalo de saída, eu vou nomear aqui uma célula para gerar essas informações. Pode ser aqui a C1. Eu não quero uma nova planilha, nem nova pasta de trabalho. Eu quero fazer um resumo estatístico. O nível de confiabilidade para a média mantém o mesmo, 95%. E aí é só dar OK. E as informações estão aqui apresentadas. Perfeito? Um sumário de estatística descritiva. Observe que nós temos várias informações sobre a variável em estudo. A média, 29,27, o erro padrão, mediana, o valor modal, o desvio padrão e a variância, e algumas medidas, curtose, assimetria 0,23, a amplitude total, que é o intervalo igual a 20, o valor mínimo, que é 20, o valor máximo, que é 40, a soma, a contagem, e o intervalo de confiança para a média com 95% de segurança. Então, rapidamente, você consegue ter acesso a uma série de informações sobre a variável de estudo. Mas nós estamos interessados também em agrupar esses dados por classes. Observe que foi gerado informações considerando valores isolados simples. Bom, se eu for agrupar por classes, o primeiro passo é identificar quantas classes eu vou utilizar. E daí nós vamos utilizar aquela fórmula de Sturges, perfeito? 1 igual 1 mais 1,43, que multiplica o logaritmo neperiano, o ln, de 40, que é a contagem. Sturges sugere aproximadamente 6 classes. Acontece que
a amplitude total ou intervalo é igual a 20. Se eu dividir 20 por 6, eu não vou obter um intervalo exato. Então, como Sturges é um número sugerido, né, eu vou optar por 5 classes. De tal forma que se eu dividir o 20, que é o intervalo total, por 5, obtenho um tamanho de classe igual a 4. Então é isso, a minha distribuição de frequência vai começar no valor mínimo 20, até o 24, 24 a 28, porque eu vou utilizar um intervalo semi-aberto à direita. Dessa forma, as classes serão as seguintes. (20 a 24, 24 a 28, 28 a 32, 32 a 36, 36 até 40. Com base nessas informações, eu posso agora fazer a contagem. Na sala, nós fizemos isso manualmente, evidente. Agora, no Excel, eu tenho condições de fazer a contagem a partir de uma fórmula. Então, é só selecionar, está aqui as classes, e está aqui os limites reais. Porque quando eu falo de 20 a 24, é intervalo semiaberto à direita, na realidade, vai até 23. Isso porque eu não tenho valor fracionado, porque se eu tivesse valor fracionado, poderia ir até 23,99. Então, eu defino os limites reais, 23, 27, 31, 35, e o 40 é o próprio limite superior, uma vez que ele está fechado na última classe. Feito isso, para gerar a contagem diretamente, procede-se da seguinte forma: seleciona todas as células e digita a seguinte fórmula: igual frequência, abre um parênteses e seleciona todos os dados, os 40 dados da tabela. Ok. Ponto e vírgula. Depois você seleciona os limites, reais. Está aqui. Todos eles. Fecha o parênteses e digite Ctrl Shift Enter. Preste atenção, não é Enter, é Ctrl Shift Enter. E automaticamente você tem todas as frequências. Utiliza o somatório, e ele já te fornece 40 dados tabulados. Com base nessa informação, você pode agora obter os outros sumários de frequências. A frequência acumulada diretamente. Então, eu vou acumular a partir da primeira classe, 5. Na segunda classe é 5 mais a frequência da segunda classe, que vai dar 14. E assim por diante, de tal forma que você vai ter todos os valores acumulados abaixo de qualquer limite superior, exclusive. Para obter a frequência acumulada indiretamente, o procedimento é o mesmo, mas como é indiretamente, é a partir da última classe. A última classe tem frequência igual a 6. Acumula com a frequência da penúltima, igual 6
mais 7, que vai dar 13. E aí é só ativar a célula e arrastar, que você vai ter todas as informações acumuladas acima de qualquer limite inferior. Obtidas frequências simples e as acumuladas diretamente em termos absolutos, nós vamos agora obter a frequência relativa. Ou seja, quanto é que 5 representa em termos relativos o 40? É só digitar a fórmula igual 5 dividido pelo 40, e vamos fixar esse valor. É só pressionar F4, para não ter problema a hora que for arrastar. Fecha o parênteses e multiplica por 100, 12,5. Para obter os outros, você ativa e arrasta. Os valores estão aí. Utilize a função somatória 100%. Lembre-se que na sala de aula nós trabalhávamos com a função percentual, não é isso? Da HP12C para obter essas informações. Da mesma forma, eu vou obter as frequências relativas acumuladas diretamente e indiretamente. Para acumular diretamente, a primeira classe é 12,5, ou seja, 12,5% dos clientes tiveram aí um tempo de 24 minutos ou menos, exclusivo, né, para ser atendido. Vamos acumular com a segunda classe, igual 12,5 somado com a frequência relativa da segunda classe, dá 35. Tá? Ativa e arrasta, e você vai ter aí todas as frequências relativas acumuladas abaixo de limites superiores. O mesmo procedimento na frequência relativa acumulada indiretamente. Na última classe, eu tenho 15%. Somando com a penúltima, fica igual 15 mais 17,5, que dá 32,5. Ativa a célula e arrasta, e você tem todas as informações acumuladas acima de qualquer limite inferior. O ponto médio da classe é o valor central. Entre 20 e 24, nós temos aí o 22. Para obter os outros, é só somar o 22 com a amplitude do intervalo de classe, que nesse caso é 4. Vai para 26, ativa o 26, arrasta, e você vai ter todos os pontos médios. Então está aí a distribuição de frequências por classes, devidamente tabulada diretamente no Excel. É evidente que você pode fazer isso manualmente também, né? Só que aí você tem que fazer a contagem e tomar muito cuidado com essa questão dos limites, né? Isso para não tabular dados fora das classes. Depois que você fez a tabulação, é perfeitamente possível gerar o histograma para você fazer uma avaliação de assimetria da distribuição. Eu vou gerar o gráfico diretamente, se bem que existe ferramenta também para gerar o histograma, mas como os dados já estão aqui tabulados, eu vou selecionar aqui, ó, essas 3 colunas
e vou inserir gráfico de colunas, ok? E tá aí. Observe que tem uma coluna aqui que não me interessa, tá? Que é exatamente essa dos limites reais. Então eu clico com o direito em cima dela, clico com o direito, seleciono e aí eu peço para excluir. E você já tem aí o histograma. Só que no histograma você trabalha com as colunas justapostas, não é isso? É só clicar com o direito sobre, formatar série de dados e zerar o espaçamento. Largura do espaçamento está aqui em 150%, você zera. E aí você tem o histograma da distribuição de frequências. Fica claro que os retângulos mostram que a distribuição é aproximadamente simétrica. Tem uma pequena deformação aqui, tá certo? Mas o coeficiente de assimetria 0,23 está próximo aí do zero. Então eu poderia dizer que a distribuição é aproximadamente simétrica, ou seja, eu tenho concentração em classes intermediárias de tempo. Esses dados se referem àquele exercício de estatística descritiva, análise comparativa que foi disponibilizado no AVA. Eu acabei de fazer o exercício com os dados antes da ação de bloqueio. Mas você pode fazer também com os dados depois da ação de bloqueio. E aí gerar todas aquelas estatísticas que foram solicitadas. Está aí disponibilizada, inclusive, o quadro, certo? E o método desenvolvido aqui nesta primeira aplicação. É isso. Aproveitem.